dia a todos. Eu vou tentar fazer uma exposição breve aqui do que tem sido o resultado do meu trabalho aqui perante o IAT. Estou todo mundo aí com fome, né? Então vou tentar ser bastante rápido aqui. Acho que meia hora no máximo a gente consegue falar sobre o que foi quais foram os frutos desse tempo de pesquisa perante o Instituto nesse um ano que se completa, né? Eu estou numa trajetória um pouco parecida com a da Andrea. Então coincidiu o período de ingresso no IAT e o período de ser admitido como pesquisador em produtividade do CNPq. Então o título do meu projeto, que era inclusive o título da fala, né, Judicialização da Política, Justiça de Transição e Juristocracia, na verdade corresponde a esse projeto que está sendo desenvolvido em ambas, vamos dizer assim, instituições, né? Que é um projeto um pouco mais amplo. Na verdade, até o transcurso aí do próprio desenvolvimento do projeto me empurrou, na verdade, para uma certa ampliação do objeto. O início era uma tentativa de discutir as relações que poderiam ser estabelecidas entre um crescimento do Poder Judiciário no Brasil, um envolvimento cada vez maior do Judiciário brasileiro em questões políticas, né? Como que esse envolvimento, na verdade, catalisava um pouco de uma ideia autoritária sobre como um poder de Estado se relaciona com a sociedade, né? E que tem raízes, para mim, no período ditatorial, de 64 a 85, daí o diálogo um pouco com o que a Andrea mencionou aqui agora há pouco, e como que isso tem a ver com a própria ideia de justiça de transição, que, para quem não sabe, é um termo que foi desenvolvido, talvez assim, ele tenha um nascimento mais ligado à própria academia, ao direito e à ciência política, para tentar abraçar essas iniciativas que envolvem a forma de tentar possibilitar um pouco de consolidação democrática, ou seja, você tem um período ali de autoritarismo, ou tem um período de conflitos, e aí você quer instalar um projeto democrático. Quais medidas você deve tomar para que aquele projeto democrático se consolide e se mantenha ao longo do tempo, né? E aí vão essas medidas todas de comissões da verdade, de responsabilização de agentes, né, por violações de direitos humanos, de reparações e de reformas institucionais. Nesse período aí de um ano no IAT, eu acho que isso é talvez uma das coisas mais saudáveis de estar inserido no IAT, né? Eu tive a possibilidade, na verdade, de conseguir produzir um pouco mais, né, e conseguir ter resultados que direcionassem, que fossem, né, ligados diretamente àquele projeto estabelecido. E aí, o que eu vou tentar apresentar aqui hoje é parte de um artigo que resultou desse projeto, e que na verdade amplia, né, eu acho que invoca um pouco da necessidade de abordar o problema de uma forma transdisciplinar, por ser um problema eminentemente complexo, né, e que acaba sendo também um resultado disso que foi desenvolvido como um projeto específico. Então, vocês já podem ver, na verdade, ali por esse próprio quadro, né, que acabou que eu saí ali um pouco do papel das cortes ou do poder judiciário e fui me envolver com outras questões que tinham a ver com uma relação com a política, tanto de militares num primeiro momento, quanto de uma outra elite. Eu vou tentar explicar isso um pouco mais aqui. Não é propriamente, na verdade, uma elite, né, mas um ator político que passou a ganhar proeminência mais recentemente, que seriam as milícias, né? O que significa que eu tenho que tentar dialogar, ainda que de forma limitada, com a ciência política ou com a sociologia, para poder desenvolver ou levar adiante esse projeto, né? E aí, só pegando o gancho um pouco nessa discussão sobre a própria justiça de transição, né, enquanto a justiça de transição tentava preparar as sociedades para evitar o retorno do autoritarismo, o que a gente pode perceber mais recentemente é que o autoritarismo tem ganhado proeminência no Brasil, e fora dele eu vou falar disso um pouco mais adiante, né? O termo ali que eu acabei usando para essa apresentação parece quase um termo de jornal extra, né? Uma coisa nesse sentido, mas era para tentar invocar de alguma maneira o papel das milícias nessa discussão. Eu acho que talvez aí a primeira questão que já chama a nossa atenção aqui, ela tem a ver com
entender o que é o Poder Judiciário, o que significa a atuação de cortes depois de 1988. Eu estou tomando 1988 como referência, eu estou pensando no momento da transição da ditadura para um regime, pelo menos, né, que se pretende democrático, ou para se instaurar um projeto de democracia nos 30 anos que se seguiam e que talvez hoje enfrente o seu maior desafio, né, que seja mais tensionado no momento atual. E aí, o que a gente vai perceber? A gente percebe que a atuação do judiciário brasileiro começa, na verdade, ainda um pouco moldada naquilo que a ditadura tentou imprimir, ou os resultados que a ditadura tentou imprimir. Né? Ali tem uma foto de um ministro, um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que era o ministro Moreira Alves, né? Que lá da nossa parte do direito, da análise jurídica que a gente faz, costumava ser tido como um ministro com um perfil positivista. O que significa isso? Um sujeito que acha que as leis têm um sentido por si só, e aquele sentido é um sentido único, e o Estado, na verdade, tem que, de alguma forma, reafirmar, nos diversos casos que julga, aquele mesmo sentido único. Né? O Moreira Alves, por exemplo, tem um julgado dele muito famoso, de 2004, discutindo a questão de como compreender a forma como a Constituição de 88 reprime o racismo, né? E o que isso tinha a ver com a publicação de livros antissemitas no Brasil. E aí ele sempre, né, no seu voto, ele está lá tentando recuperar o tempo inteiro o que foi discutido na Assembleia Constituinte de 87 e 88. Para dizer, olha, não, o sentido só pode ser esse, né? Só pode ser um racismo contra negros, não pode ser um racismo dirigido ao povo judaico. Ou seja, ele passa o tempo inteiro tentando fazer esse esforço de tentar dizer que existe um sentido único e eu preciso sempre recuperar aquele sentido único estabelecido pelo constituinte ou pelo legislador. Né? Isso, na verdade, é só para provocar o quê? Provocar uma reflexão sobre como o judiciário tinha uma conformação que era bastante legalista. Né? Ele não ampliava muito o campo no qual ele poderia se colocar. Né? Ele achava que, na verdade, deveria dizer, olha, eu preciso repetir a lei, eu preciso repetir a aplicação da Constituição e ponto. E aí a gente pode contrapor esse tipo de leitura ao que virou a moda nos anos 2000. Né? Essa contraposição pode ser feita, por exemplo, através do ingresso, está ali a foto, todo mundo conhece ali, né, do ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal. Quando o ministro Gilmar Mendes entra no Supremo Tribunal Federal, parte da comunidade jurídica achou que era, né, uma indicação que deveria ser combatida, discutida. O professor Dalmo Dallari, lá da USP, criticou muito isso, mas parte da comunidade jurídica pensou o seguinte, olha, talvez ele consiga inovar um pouco naquilo que o Supremo pensa sobre o direito. E uma das coisas que o Gilmar Mendes fez, né, um germanófono, por assim dizer, né, foi tentar trazer e importar para o Brasil uma concepção que já tinha ganhado, já teve um impacto muito grande na forma como as cortes julgam no mundo. Né? Essa concepção é chamada de ponderação de valores. Né? Ela aparece pela primeira vez num caso julgado pela Corte Constitucional Alemã lá em 1958, né? Esse caso é o caso Lute, e essa decisão tem um impacto imenso na forma como tribunais vão tratar questões jurídicas. Né? Os tribunais vão deixar então de dizer, olha, a gente tem só que repetir aquilo que está explícito na lei, ou fazer uma aplicação que seja só de encaixe da lei aos fatos, e nós devemos desenvolver ali um tipo de balanceamento, de ponderação, de relativização, que permita que a gente aplique os princípios estabelecidos por uma Constituição. Né? E aí, eu já chamo a atenção para um personagem aí que voltou aos holofotes de uma forma bastante ostensiva desde o último domingo, né, o juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro, lá no ano de 2004, ele diz isso num artigo publicado por ele, um artigo de perfil acadêmico, né, que ele vai dizer, olha, não, eu não vejo obstáculo moral algum para que nós relativizemos a presunção de inocência e mantenhamos alguém preso por diversos meses até que ele possa, de fato, colaborar com o processo judicial. E aí, né, isso significa que a gente precisa ter uma abordagem, ao meu ver, que não pode ser uma abordagem apenas focada na perspectiva da teoria do direito. Ela precisa ser uma abordagem institucional e, às vezes, ela precisa ser também uma abordagem atitudinal. Né?
autores que discutem o papel das cortes costumam, às vezes, se centrar muito naquilo que significa, ou a forma como a teoria jurídica consegue enquadrar o fenômeno. Não é? Se eu ficasse só na discussão sobre princípios daquele primeiro quadro, eu faria análise desse modo, mas aí eu vou tentar passar por uma discussão que seja institucional e que seja atitudinal. O que mais importa para que um juiz decida como ele decide, né? Ou como eles decidem hoje. E aí tem uma leitura que a mim me parece bastante interessante, de um sociólogo brasileiro, que acho que muitos de vocês conhecem, que é o Gessé Souza. O Gessé vai dizer o seguinte, olha, na verdade, a formação do judiciário brasileiro mais recente tem permitido que esse judiciário se defina quase como uma casta judicial. Você tem formas de seleção específicas, você tem definições que vão fazer com que pessoas que participem dos concursos públicos de juiz normalmente são pessoas que vão ter a possibilidade de permanecer 4, 5 anos, às vezes, sem uma dedicação ao trabalho, ou seja, vão precisar de um apoio financeiro da família para se dedicar àquele concurso, que cada vez é mais difícil, né? Isso significa que aquela família não é uma família de uma classe baixa, é uma família de classe média alta, e isso vai fazer com que o sujeito que passou 4 ou 5 anos se esforçando e exigindo o sacrifício seu, de sua família, ele se coloque, na verdade, quando ingressar no cargo público, numa situação que lhe parece ser de vantagem para julgar moralmente a sociedade na qual ele está inserido. Né? Essa leitura do Gessé vai dizer o seguinte, olha, a gente pode até comparar a casta judicial brasileira que se formou com os mandarins na China. Não é? Tamanho seria o isolamento desse poder, no caso brasileiro. Não é? E aí é claro que isso vai aparecer para nós aí facilmente, se a gente for analisar criticamente a questão, como um problema gravíssimo, né? Numa sociedade em que nós temos um índice Gini de 0,53, em que há uma desigualdade imensa, é óbvio que juízes formados num processo como esse processo não vão ser juízes que talvez tenham a sensibilidade necessária para entender a complexidade da sociedade brasileira. Olha, vejam, por exemplo, esse anúncio de um cursinho para concursos, né, os cursinhos preparatórios de concursos, aqueles que preparam os candidatos então, aos concursos públicos, né, conclamando então os candidatos a se tornarem procuradores ou heróis, né, nessa saga contra a corrupção, nessa tentativa de desmonte do que seria o Estado patrimonialista brasileiro. Né. Isso aparece de um lado nessa formação e aparece de outro lado também na outra ponta, quando já se ingressou na carreira, e aí você, por exemplo, vai poder não só receber o seu subsídio, que é a base remuneratória do juiz, do desembargador, do ministro, mas você receber os seus diversos auxílios, inclusive porque um desses auxílios vai ter sido concedido e estendido à magistratura brasileira por meio de uma decisão de uma única pessoa em 2014, que foi o ministro Luiz Fux, né, que em 2014 toma uma decisão sozinho, engaveta aquela decisão, não leva a plenário e permite que ela fique por anos privada da discussão do Supremo Tribunal Federal até ser depois recolocada em pauta. Mas aquilo dependeu unicamente de uma única decisão. Né? E aí, nesse panorama, na verdade, que a gente deveria entender qual seria, o que eu acho que deveria ser a forma de abordar a atuação de um juiz de um ex-juiz, né, como o juiz Sérgio Moro, em processos como o processo da Lava Jato. Né? Até domingo, isso funcionava muito bem, essa forma de tentar ler, à luz aí do Gessé Souza, à luz da apropriação que o Gessé Souza faz do próprio Bourdieu, né, e da questão da formação de um capital social, para que os juízes, né, na verdade, sejam os donos desse capital e digam quem é que pode participar dele, ou não, né? Isso até domingo funcionava muito bem. Depois de domingo ficou um pouco mais complicado, porque, na verdade, o que parece é que a gente tem situações de uma violação mais efetiva, mais clara, mais aberta ao rule of law, ao Estado de Direito, a expressão de punho de origem inglesa, na verdade, né? Eu adotei ela porque, na verdade, ela tem um sentido um pouco mais substancial mesmo no contexto inglês, no contexto norte-americano. E aí,
é fácil perceber que durante toda a atuação desse juiz que é tido como um herói, como apareceu no quadro anterior, ela é toda permeada por violações constantes do direito, da lei e da própria Constituição, né? Basta lembrar da interceptação telefônica, né? Basta lembrar da situação da concessão do habeas corpus pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em que ele estava de férias e aí ele vai emite uma decisão, mesmo estando de férias, tentando evitar que o processo levasse à soltura do ex-presidente Lula. Basta lembrar da liberação por ele há uma semana do primeiro turno das eleições, da própria delação do Palocci, que era uma delação que por ele mesmo foi dispensada, ela não seria aproveitada no processo judicial, que ele diz, olha, não, é uma questão de interesse público, ela precisa ser do conhecimento de todos, ele libera essa delação que tem efeitos, sim, sobre o processo eleitoral, né? E aí, né, o Telegram, na verdade, aí, desse domingo daqui para frente, deve demonstrar que, na verdade, havia uma atuação que não era uma atuação que respeitava o Estado de Direito. Mas aí, em termos institucionais, há números importantes. O Conselho Nacional de Justiça tem tentado mapear o que o judiciário brasileiro virou nos últimos anos, né? Só nesse relatório de 2013, saiu um relatório novo no ano passado ainda mais completo, mas por esse relatório de 2013, 61,6 bilhões eram gastos por ano. Por ano? Não, talvez por ano não. Mas um gasto, era um gasto então, imenso com remuneração, né? De um judiciário que mais ou menos reflete um perfil mais conservador. 64% de homens, 82,8% homens brancos, né? Numa média salarial de 2015 de R$46 mil, uma média altíssima, eu considero, e levando a um gasto de 87% do gasto total do judiciário com orçamento com pessoal. Bom, aí é isso que, esses são os fatos que, na verdade, acabam atuando sobre um projeto de pesquisa e mudando um pouco a forma como você deve entender, né? A mim me interessava, por ser alguém que trabalhava com justiça de transição, entender por que o autoritarismo se tornou uma coisa interessante, uma opção que pareceu possível, né, nos últimos 2, 3, 4 anos. Né? E não dava para compreender isso apenas lidando com o poder judiciário. Né? Eu acho que um ator fundamental, então uma elite, e aí ficando só no campo das elites políticas, né, uma elite política fundamental que precisa ser compreendida nesse campo, são os próprios militares. Né? E aí, o que a gente vai perceber? Né? Era para a Constituição de 1988, esperava-se que a Constituição de 1988, o artigo 142 dela é bastante claro nesse sentido, né, ela fosse de fato um divisor de águas em relação à inserção dos militares na política. Mas ela acabou não sendo. Ela não se mostrou como uma efetiva privação da atividade política dos militares no pós-1988. Né? Ainda que normativamente ela diga isso. É fundamental dizer que, na verdade, boa parte do exercício dessa atividade política é, de fato, inconstitucional, mas ela aconteceu. A gente vai perceber que, mesmo, por exemplo, no governo FHC, né, houve uma dificuldade imensa em tentar privar os militares da participação política. Principalmente numa área que é uma área fundamental nesse campo, que é a área da segurança pública. Né? No governo FHC, por exemplo, uma das pessoas que era uma pessoa-chave em tentar trabalhar com o problema da segurança pública no Brasil era um general, que era o general Alberto Cardoso, que teve um protagonismo muito grande durante o governo FHC na forma de se conduzir a segurança pública. Mas ele teve isso porque o FHC achou que era importante, pura e simplesmente? Não. Existe toda uma estrutura e uma arquitetura da segurança pública no Brasil que é liderada pelos militares. Isso desde 1964, o passo mais importante, mas antes de 64 isso de uma forma considerável, e os anos ali de 66 e 67 foram fundamentais para criar uma organização que pudesse, de alguma maneira, imprimir, não é, o sentido militar ao exercício das atividades de polícia no Brasil. Né? O Luiz Eduardo Soares vai dizer, olha, o comando das polícias militares no Brasil, né, que supostamente seria federalizado, na verdade ela acaba sendo um duplo comando. Ele é o comando do governador que exerce esse comando perante o comandante da Polícia Militar, mas ele é também um comando que está
filtrado não, na verdade, submetido ao próprio exército, que de alguma maneira precisa autorizar, não é, que as nomeações dos comandantes se deem nos termos que lhes agradem. Isso por conta de um decreto-lei, que é o decreto-lei 667, salvo engano, de 1967. Então, durante o governo FHC, essa proeminência na segurança pública ela continuou acontecendo. O governo FHC tem um papel interessante porque ele vai dizer o seguinte, olha, vamos tentar evitar que haja uma total atuação política por parte dos militares, criando um ministério muito importante que vai ser o Ministério da Defesa. Mas a criação do Ministério da Defesa, que seria um civil abaixo da presidência da República, comandando os militares, ela nunca foi algo aceito pelas próprias Forças Armadas. O governo FHC vai ter ministros da Defesa passando por situações bastante desconfortáveis durante o seu mandato, né, inclusive com militares de alta patente pedindo ou exigindo, na verdade, o impeachment do próprio FHC. Né. Nós vamos ter, então, situações de insubordinação que não vão ser controladas no governo FHC, né, e a coisa não vai melhorar também durante os governos Lula e Dilma. Né. Durante o governo Lula, situações como, por exemplo, quando foram encontradas aquelas fotos do Vladimir Herzog, novas fotos do seu suplício, né, da sua tortura, da sua morte, o ministro da Defesa, José Viegas, né, se inseriu num problema grave em relação ao comandante do Exército, que publicou uma nota dizendo que aquilo fazia parte, na verdade, de uma luta contra a subversão do comunismo e tentando justificar a coisa nos termos em que ela era colocada na década de 60 e que parece ser os termos que ainda animam a forma de enxergar o mundo por parte, principalmente do Exército no Brasil, talvez um pouco menos em relação à Marinha e à Aeronáutica. No governo Temer, a coisa se agravou demais. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, mas no governo Temer eu acho que a coisa se agrava demais porque, talvez por falta de apoio popular, o Temer tenha achado que seria importante ter apoio militar. E aí o Temer faz duas coisas que eu acho que são centrais. Primeiro, nomeia, depois de todos esses anos de existência do Ministério da Defesa, que começa lá em 99, depois desse tempo todo, ele faz a primeira nomeação de um ministro da Defesa que era militar. Né? O general Nunes Silva vai ser nomeado, então, para chefiar as 3 Forças Armadas. Isso já é uma violação mesmo do próprio sentido da própria criação do Ministério da Defesa. E depois, com a intervenção federal decretada por ele na segurança pública do Estado do Rio, comandada por um general do Exército. Né? Repetindo erros que qualquer estudo de segurança pública demonstra que são erros crassos, né, de fazer inserir militares nessas atividades de segurança pública. E aí, concomitantemente a isso, a gente vai ter o 2018 em que militares aí naquele... militares 2.0 que eu tentei indicar ali, vão ter uma vitória importantíssima em termos eleitorais. A gente tem, acho que são 72 militares eleitos, né, das diversas corporações com a eleição de 2018, e de um ex-militar, não segundo Geisel, né, um bom militar, né, eleito à presidência da República. E aí, se as atividades de segurança pública comandadas ou de alguma forma permeadas pela autoridade militar não produziram em todos esses anos efeitos satisfatórios, né, elas também serviram de alguma maneira, talvez aí por erros na forma como se conduzia a própria atividade da prestação de um serviço público, como é a segurança pública, né, conduziram à formação, desde a própria ditadura, de grupos que eram grupos flagrantemente ilegais, né, à margem mesmo da legalidade, contra, obviamente, a Constituição, que vão atuar, às vezes, em auxílio, às vezes em certa contraposição com as atividades de segurança pública. Esses grupos, né, os antigos esquadrões da morte, ou, né, como eram conhecidos como a Polícia Mineira, né, na década de 80, foram ganhando cada vez mais proeminência até chegar à situação dos anos 2000, em que vão ser chamados pela mídia carioca de milícias. Né? O termo milícias teria sido criado, segundo um dos primeiros estudiosos das milícias aqui no Brasil, o sociólogo José
Cláudio de Souza Alves como uma forma de a mídia carioca tentar encontrar uma forma de suavizar aquilo que a atividade por esses ex-policiais era praticada nas favelas cariocas, né? Naquele momento, você vai encontrar, por exemplo, autoridades políticas como o ex-governador César Maia dizendo, olha, não é tão problemática a atuação das milícias porque elas, de alguma forma, combatem os traficantes. Elas assumem o papel que era antes assumido pelo tráfico. E o José Cláudio de Souza Alves vai dizer mais, vai dizer, olha, não é só isso. Na verdade, elas definem uma verdadeira economia política em comunidades no Rio de Janeiro. Elas definem como o gás vai chegar, como a TV a cabo vai chegar. Ou seja, elas definem, na verdade, uma atividade que talvez deveria ser uma atividade, se não fiscalizada, prestada pelo Estado. E aí o José Cláudio vai dizer o seguinte, olha, na verdade, as milícias formam um biombo entre o que é legal e o que é ilegal. E por isso, elas não podem ser puramente classificadas como um Estado paralelo. E aí o que a gente vai perceber é que as vitórias políticas de alguns ex-milicianos e a capitalização mesmo de votos de pessoas que vivem em comunidades dominadas por milicianos vai ter um papel fundamental na definição das eleições mais recentes e principalmente na eleição de 2018. Lembremos que o senador Flávio Bolsonaro teve um número de votos de cerca de 16% numa região dominada por milícias, no Rio de Janeiro, e dominada pelo Adriano da Nóbrega, que está foragido, um ex-militar, um ex-policial militar, que é um dos suspeitos de ter sido o mandante da morte da Marielle Franco. Né? Ou seja, a atuação dessas milícias faz com que você tenha também conexões eventuais com a atuação dentro do próprio Estado, e a forma de definição da política estatal. Isso seria, talvez, o que a gente poderia chamar de o mais cru em termos de violação do direito, de violação do rule of law, de violação da Constituição e, ao mesmo tempo, de obtenção de resultados eleitorais favoráveis. Né? Mas por que isso não assombra boa parte da classe média brasileira e boa parte das pessoas que votaram em pessoas de perfil claramente autoritário, como o presidente atual? Né? Aí eu acho que talvez isso exija um tempo maior de pesquisa e maior de discussão, mas eu vou só apontar aqui dois fatores interessantes de serem abordados. Eu acho que a gente tem que ter uma abordagem nesse campo, que é uma abordagem pode ser interessante no campo da psicologia política, da psicologia social, e uma outra abordagem que tem que ser uma abordagem institucional. No campo da abordagem da psicologia social, eu estou me valendo aqui de um estudo, principalmente de uma autora norte-americana chamada Karen Stanley. Né? Ali está a Stanley e o Haidt, o Jonathan Haidt, que é um outro autor, mas o estudo precursor sobre a formação do autoritarismo e a adesão ao autoritarismo, que eu acho interessante, é o da Karen Stanley. O que a Karen Stanley diz? Olha, ela diz o seguinte, a gente tem conservadores de 3 estigmas. Tem conservadores que são conservadores no sentido amplo, né? Tem conservadores que são conservadores laissez-faire, os conservadores preocupados em separar claramente Estado e mercado, e a gente tem os conservadores que são os conservadores autoritários. Para os conservadores laissez-faire e os conservadores em sentido amplo, não há grandes problemas em relação às suas relações sociais. Mas para os conservadores, que ela chama de conservadores autoritários, existe um problema, que é qual? O conservador autoritário ele não apenas acha que deve existir um único padrão de conduta, mas que aquele padrão de conduta tem que ser imposto a terceiros. Né? E esse padrão de conduta seria imposto a terceiros por quê? Porque conservadores têm em mira manter 2 valores que são para eles muito importantes. O primeiro seria o do honest, ele precisa de uma referência de autoridade, precisa ter alguém do qual promane algum tipo de autoridade, ele saiba quem é que de fato manda. E sameness, ele precisa que os padrões de conduta sejam repetidos. Né? Há certas situações de crise, que ela chama de situações de latência autoritária, em que certas ameaças fazem com que aquele grau que ela considera como normal, como aceitável, de pessoas que têm um perfil autoritário numa sociedade, ele tende a aumentar.
Porque há ameaça, porque há medo, e aí as pessoas reagem à ameaça e ao medo, talvez buscando soluções que são soluções autoritárias. Né? Ela faz um estudo bastante interessante numa base de dados chamada Europulse, e ela levanta que, pelo menos em estados europeus e nos Estados Unidos, a média de autoritários que ela considera no levantamento feito por ela é de cerca de 30%. Em situações de ameaça autoritária, esses 30% tendem, então, a aumentar e a alcançar níveis mais relevantes para se decidir politicamente. Mas isso não explica tudo. Né? Há uma abordagem que precisa ser uma abordagem institucional, que é que talvez a que tenha permeado a primeira parte ali da minha fala. Né? No Brasil, militares e juízes, vez por outra, são erroneamente categorizados como atores, né, a exercer um poder moderador sobre as demais instituições políticas. Né? Então, invoca-se um poder que foi extinto pela Constituição de 1891 para que eles possam ser, de uma forma inconstitucional ou ilegal, aqueles que vão, de alguma forma, reorganizar o cenário político brasileiro. Né? Uma outra leitura interessante é daqueles dois cientistas políticos, o Stephen Haggard e o Robert Kaufman. Eles vão dizer o seguinte, olha, há determinadas sociedades em que há um excesso de pretorianismo, em que militares, então, exercem um papel importante de referência e que em situações de extrema desigualdade e crise, principalmente crise econômica, eles voltam ou são convocados a exercer um poder também de reorganização. Isso tudo vai acontecer no contexto de uma certa onda autoritária, daquilo que um autor irlandês chamado Tom Daly vai chamar de democratic decay, uma decadência democrática. Essa decadência democrática, ela, de alguma maneira, já atingiu o Brasil, e eu acho que, se for para a gente estabelecer algum tipo de conexão, né, enquanto juízes e militares estão mais ligados à ideia de Estado de Direito, as milícias obviamente não estão. Mas a gente pode observar nesses três atores políticos um certo padrão de relativização. Num grau menor, o judiciário, num grau mediano, os militares, e num grau máximo, as milícias. Né? E aí a gente vai ver que há conexões que são feitas, às vezes, de modo aleatório. Né? Toffoli ter chamado o golpe de 64 de movimento, e ter chamado um general para integrar o seu gabinete, né, de presidente do Supremo Tribunal Federal, as ligações com o escritório do crime, uma milícia, que é a milícia comandada pelo Adriano da Nóbrega, e, né, com as suas ligações com o próprio Flávio Bolsonaro, né, e as propostas que fogem completamente à legalidade no contexto do governo Bolsonaro, os inúmeros decretos que violam, às vezes frontalmente, a própria lei, ou propostas como a proposta do Sérgio Moro, o ex-ministro, estou adiantando as coisas, o ex-juiz federal que, na verdade, já defendia uma relativização do direito, vai defender algo flagrantemente inconstitucional, como a criação daquela nova excludente de licitude para policiais, que nesse contexto, né, todo teriam essa quase que licença para matar. Esse contexto de decadência democrática ele pode ser evidenciado por alguns estudos que a ciência política traz para nós. Há um índice chamado de VDEM, Varieties of Democracy, que faz medições sobre, né, entre aspas, a qualidade da democracia. Né? Isso às vezes no campo do direito soa como algo estranho, mas no campo da ciência política é possível encontrar, né, sim, fatores que vão indicar mais ou menos democracia. Só nesse índice de democracia liberal, nós estamos hoje com 0,56 nesse chamado VDEM. Né? E observem a descendência que acompanha ali mais ou menos o ano de 2013 e 2014. Esse índice de 0,56 é equivalente a um índice aqui próximo, então, de 89, que é de 0,57, 55 em torno daqui. Ou seja, em termos de definição empírica, nós retroagimos, então, ou entramos no processo de decadência democrática que nos leva
a um período próximo ao pós-1988, ou seja, como se a transição efetivamente buscada da ditadura, né, para 1988 e dali em diante, 30 anos depois, ela retroagisse para uma situação próxima à situação de 1988. É isso então. Obrigado, gente.